Olá! A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Eu sou a Daniele Ricobelos, psicóloga, congrego na Assembleia de Deus em Franca, interior de São Paulo. Estamos iniciando hoje o quadro Psicoteologando, juntando um pouquinho do meu conhecimento com o conhecimento do meu esposo e vamos lá, vamos fazer uma misturinha aqui no canal. Vamos comigo? Hoje eu convido vocês para nós refletirmos um pouquinho sobre a lição 8, cujo título é Sendo Verdadeiros. Vamos começar refletindo um pouquinho sobre o princípio básico. Verdade. O que significa essa palavrinha verdade? Verdade é uma coisa ou um fato real, algo real, certo? E ser verdadeiro? O que significa essa palavra? Sendo verdadeiro, ser verdadeiro. Está no caso da nossa existência, está ligado com o nosso dia a dia, de sermos verdadeiros. Ser verdadeiro é ser sincero. É a ausência da mentira. Isso é ser verdadeiro. É quando você consegue dizer a verdade em qualquer circunstância, em qualquer momento do seu dia a dia. Quantas vezes passamos por dificuldades, momentos difíceis e tentamos o quê? Fugir da realidade. Ao invés de dizermos a verdade e enfrentarmos ela, queremos fugir. Queremos esconder aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja no nosso cotidiano mesmo, no dia a dia. Às vezes são pequenas coisas que acontecem e ao invés de eu enfrentar, eu quero o quê? Fugir. Mas, Daniele, como que eu sei que eu estou sendo verdadeiro, que eu estou dizendo a verdade? É muito simples. Por quê? A verdade, ela é libertadora. A verdade, ela é leve, certo? Então, quando eu digo a verdade, o meu coração, ele fica leve. A minha mente, ela fica leve. Tudo se torna mais tranquilo, tudo se torna mais, como se diz? Tudo fica em paz. Eu fico em paz comigo mesma, porque eu sei que eu fui verdadeira, não só comigo, mas com as outras pessoas também. Porque quando eu não sou verdadeira comigo mesma e nem com a outra pessoa, o que acontece? Eu começo a pensar desenfreadamente. Eu começo a pensar mil coisas. Por quê? Se eu inventei alguma coisa para fugir do problema, a minha consciência começa a me acusar. Por quê? Porque eu menti. Eu não fui 100% verdadeira. Ou às vezes eu contei parte da verdade e omiti uma parte. Então eu não fui 100% verdadeira novamente. Então a minha mente ela vai me acusar. Ou se não, quando eu invento alguma coisa, ou eu não digo a verdade como ela deveria ser dita, o que acontece? A minha mente ela fica o tempo todo tentando justificar o meu ato. Então, nesse momento, eu percebo que eu não fui 100% verdadeira comigo mesma e nem com a outra pessoa, porque a minha mente, ela fica inquieta. Então, algo está errado. Meu coração, ele pode ficar o quê? Acelerado, porque isso causa uma ansiedade, uma angústia, porque isso afeta o meu dia a dia. Isso afetou o meu dia. Então, isso me desestabilizou. Agora, quando eu quero dizer não e digo sim, e às vezes eu quero dizer sim e digo não, isso também está interligado com nós sermos sinceros conosco também. Porque a sinceridade ela está interligada com a verdade. Então, se eu nego a sinceridade para mim mesma, eu estou negando a verdade. Então, se eu digo sim e eu queria dizer não, isso também vai gerar uma angústia dentro de mim. Porque eu vou perceber que eu não fui verdadeira
comigo mesma. E isso vai gerar uma angústia e vai gerar uma ansiedade dentro de mim. Então, sim, ser verdadeiro está muito interligado com a nossa existência, com o nosso existir, com o nosso fluir do nosso dia a dia. Certo? Vamos pensando. Outra coisa que eu queria trazer para vocês também. Tomar muito cuidado. Por quê? Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Por quê? Para mim mentir, eu preciso o quê? Inventar uma história, elaborar uma história na minha mente. E o que acontece? Para que eu possa contar essa mentira, eu preciso inventar essa história. E eu vou contar essa história várias vezes, não só uma vez. Porque se eu for contar uma mentira para minha família, eu vou ter que contar várias vezes. Porque eu vou ter que contar para uma pessoa, para outra, para outra. Se for no serviço, no trabalho, eu também vou ter que contar várias vezes. Porque eu não trabalho com poucas pessoas. Várias pessoas estão envolvidas no meu trabalho. Correto? Então, eu vou contar essa mentira várias e várias vezes de uma tal forma, de uma tal maneira, de tanto eu pensar nessa mentira, ela se torna uma verdade. Porque eu começo a entender que eu vivi essa história, que eu vivi esse momento. Eu começo a acreditar nisso. E isso se torna uma verdade, porque eu contei ela tantas e tantas vezes que eu já nem lembro mais que era uma mentira. Se torna uma verdade porque começa a fazer parte do meu cotidiano, do meu dia a dia. Então é preciso tomar muito cuidado com aquilo que falamos, prestar bastante atenção se estamos sendo verdadeiros e honestos conosco mesmo, certo? Outra coisa que eu queria trazer sobre a palavrinha verdade. Quantas vezes na nossa família ou no meio dos nossos amigos acontece aqueles pequenos desentendimentos entre duas pessoas? E aí você chega na pessoa e conversa: nossa, você parou de falar com fulano. Ah, eu estou certo, fulano está errado. E aí a pessoa vai e conta a sua versão da história. E se você não concorda com ela, ela fica brava, porque ela olha para você e diz: olha, eu estou dizendo a verdade, você tem que concordar comigo. Mas como que você vai concordar com a outra pessoa se você não ouviu a outra versão da história? Assim também é um juiz quando ele vai julgar um caso, correto? Como que ele vai julgar um caso se ele não ouvir os dois lados da história? E assim somos nós, no nosso dia a dia. Precisamos dar ouvidos a todos, porque não existe uma verdade absoluta no nosso dia a dia. Para nós, seres humanos, falando da verdade humana, de relacionamento entre pessoas. Por quê? Não existe uma verdade absoluta. Porque eu venho de uma cultura, a outra pessoa vem de outra cultura. Eu venho de uma base familiar, a outra pessoa vem de outra base familiar. Eu acredito em certas coisas, a outra pessoa acredita em outras coisas. Então, nem sempre o que é verdade para mim, que é correto, certo, sincero e honesto, é para outra pessoa. Então, há uma divergência e há uma diferença de pensamentos nisso. Então, nem sempre iremos concordar com as verdades. E é preciso tomar muito cuidado com isso, porque tem amizades que são destruídas por causa disso. Amizades de anos e anos, por causa de uma palavrinha, um discordar, se termina uma amizade. Mas quando nós aprendemos a ouvir a outra pessoa, a dar oportunidade dela, falar a sua verdade, dela falar aquilo que ela acredita também, aí há uma troca do quê? De conhecimento, há uma troca de vivência, há uma troca de vida. Aí, isso sim é importante. Então, é preciso tomar muito cuidado com essas pequenas palavras. Ah, eu sou verdadeiro. Você realmente é verdadeiro ou você quer ser grosso e mal educado com a outra pessoa? Porque quantas vezes a pessoa, eu sou sincero, eu falo. Mas a partir do momento que você fala para ferir, para magoar, para machucar,
para atingir a outra pessoa, isso não é ser verdadeiro. Ser verdadeiro é você dizer aquilo que você acredita ser verdade. Mas isso não significa que a sua verdade é a verdade do outro. É preciso tomar muito cuidado com isso, tá? Então, assim, é preciso tomar muito, mas muito cuidado, porque usar dessa vertente de dizer que eu sou verdadeira, eu sou sincera e o que eu tenho para dizer eu digo, isso não é verdade. Isso não é uma verdade. Você está usando a palavra verdade de uma forma equivocada. Porque ser verdadeiro é você ser honesto consigo mesmo e com a outra pessoa. É você ser honesto primeiramente com você. Isso sim é ser verdadeiro, tá? Então, muito cuidado com essas palavrinhas. E o que eu tenho para dizer eu digo para você. Sim, num diálogo, numa conversa, numa troca de vivências, numa troca de experiências, no dizer. Isso sim é ser verdadeiro. E é preciso pararmos com isso, de querer a verdade só para nós. Não, eu estou certa. Eu briguei com aquela pessoa ali, eu não tô conversando com ela mais porque eu estou certa, a verdade é minha. Não, a verdade não é só sua. Precisamos dar espaço e dar oportunidade e dar um tempo para outra pessoa também dizer a sua verdade, para que nós possamos juntos conversar e dialogar, sem perder amizades. Não é preciso perder amizade. Precisamos de entender mais uns aos outros, dar um pouco mais de ouvido um para os outros, né? E eu queria encerrar a nossa reflexão de hoje dizendo que nós precisamos muito mais ouvir do que falar. Nós escutamos para responder. Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e nós já estamos pensando na resposta que iremos dar. E não damos a oportunidade da pessoa falar, terminar a sua fala. Quantas vezes as pessoas estão conversando com a gente e você já vai, nós, né, dizemos assim, não, é isso daí eu já sei, isso já aconteceu comigo, isso, e cortamos. Vamos dar espaço, vamos dar tempo para outra pessoa falar, para outra pessoa dizer a sua verdade, para outra pessoa falar um pouco sobre si. Vamos procurar ouvir as palavras. Às vezes é muito melhor ouvir e não responder nada do que você interromper a pessoa e acabar tendo uma discórdia, uma falta de entendimento, uma falta ali de diálogo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso começo, nosso primeiro vídeo. Semana que vem, na lição 9, eu estarei aqui trazendo um pouquinho mais sobre algumas reflexões e vamos crescendo juntos aí com o nosso canal. Esse é o meu primeiro contato com vocês e semana que vem estarei aqui de volta, ok? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau!